Olá pessoas, estou de volta para falar mais um pouco sobre as médias, continuando a aula passada. Agora a gente vai falar sobre a média geométrica. A gente já falou sobre a média aritmética simples e a média aritmética ponderada. O que acontece com a média geométrica? Lembrando que a média, ela sempre procura manter uma determinada característica da lista. Então, imaginando que eu tenho novamente uma lista de x1, x2, x3 até xn. Quando eu vou falar de média geométrica, a característica que eu quero que seja mantida na minha distribuição é o produto. Eu estou falando sobre isso, pessoal, ao invés de simplesmente dar a fórmula, para que isso ajude vocês a identificarem quando que eu uso uma determinada média ou outra. A média aritmética é quando eu tenho interesse em manter a soma daqueles meus resultados, né? Altura média, peso médio, como a gente fez na última aula, produção média. Mas vejam só que interessante. Eu quero então substituir cada um desses valores aqui por um determinado valor, eu vou chamar de G, tal que o produto dessa lista aqui, né, dos valores dessa lista, se mantenha. Ou seja, eu vou pegar um valor G vezes um valor G vezes um valor G, fazer isso n vezes, ou seja, né, se eu estou fazendo isso aqui n vezes, substituindo cada um dos valores da minha lista por uma média geométrica, então eu estou mantendo o produto da minha lista. Se eu estou fazendo isso aqui n vezes, eu vou ter g elevado a n, ou seja, na hora que eu passo isso aqui, né, tirando raiz enésimas dos dois lados, eu vou ter que a média geométrica é igual a raiz enésima. Daqui a pouco eu vou comentar um detalhe que é o seguinte. Daqui a pouco eu já começo a comentar, né? Raiz enésima de x1 vezes x2 vezes x3 vezes xn, ou seja, a média geométrica de uma determinada distribuição é a raiz enésima, n é a quantidade de termos que você tem na sua lista, do produto de todos os valores. Uma particularidade da média geométrica é que ela só vai ser utilizada para valores positivos, tá? Você não pode ter a sua variável assumindo valores negativos. Tudo bem? Porque para a gente não correr o risco de não ter a média geométrica. Então, se todos os valores são positivos, não tem nenhum problema aqui de eu fazer a raiz enésima de x1 vezes x2 até vezes xn. Tudo bem? Então, o contexto em que se aplica é quando o produto é o que é interessante. Vejam só que interessante o exemplo que a gente tem aqui. Uma empresa aumentou a sua produção durante o primeiro bimestre do ano passado. Em janeiro e fevereiro, as taxas de aumento foram de 21% e 8%, respectivamente. Qual foi a taxa média de aumento mensal nesse bimestre? Eu vou fazer de vermelho aqui, ó, o que seria errado fazer, né, se a gente muito rapidamente tentasse resolver esse exercício. Você vê lá uma taxa de 21, uma taxa de 8, pergunta a taxa média, você lembra da média aritmética, ou seja, você faz 21% mais 8% dividido por 2. Isso daria 29% dividido por 2, 29 vai dar 14,5%. Você chegaria nesse resultado, fazendo a média aritmética simples. Mas muita atenção, vou colocar aqui para vocês não se enganarem. Isso aqui está errado. Por que que isso está errado, pessoal? Como que funciona a gente fazer um aumento, né? Olha só, a empresa aumentou a sua produção numa determinada taxa percentual. Como é que a gente faz um aumento de 21%? Então, vou colocar aqui que ela tem uma determinada produção P. Vou fazer de azul agora, que é o correto. Imagine que a minha empresa tem uma determinada produção que eu vou chamar de P. P maiúsculo aqui. E aí, em janeiro, teve um aumento de 21%. Então, eu vou pegar essa produção P vezes
1,21. É assim que a gente faz um aumento percentual de 21%, certo? Isso aconteceu em janeiro. Aí, beleza, eu estou com essa nova produção aqui. Em fevereiro, houve um novo aumento, é um aumento sucessivo. Como é que eu faço esse aumento agora de 8%? Eu vou fazer vezes 1,08, um aumento de 8%. Beleza, então agora eu tenho a minha produção aumentada no mês de janeiro e no mês de fevereiro, ou seja, um aumento no bimestre. Um outro erro que eu poderia fazer aqui é o seguinte, vou fazer aqui embaixo, continuando essa parte aqui. Alguém poderia fazer o seguinte, bom, beleza, já entendi que não é para fazer a média aritmética simples, mas eu vou multiplicar 1,21 vezes 1,08, eu vou ter um aumento final, deixa eu ver aqui na minha colinha, que eu tenho, vai dar 1,3068. 1,3068. Ou seja, a pessoa podia pensar, bom, então no total teve um aumento de 30,68%. É só dividir isso aqui por 2, vai dar 15,34. Também estaria errado, tá? Por quê? Ele quer a taxa média de aumento. Vejam só. A taxa média de aumento. Ou seja, uma taxa que se eu colocar no mês de janeiro e no mês de fevereiro, ou seja, se eu pegar a minha produção, P, e aumentar uma determinada taxa no mês de janeiro e uma determinada taxa de aumento no mês de fevereiro, a mesma taxa nos 2 meses, ou seja, uma taxa média de aumento, eu vou chegar exatamente no mesmo resultado aqui e aqui. Ou seja, isso deve ser igual a isso. O que vai acontecer? 1,21 vezes 1,08 vai ser igual a G vezes G, ou seja, G ao quadrado. Em outras palavras, a minha taxa de aumento médio aqui seria raiz de 1,21 vezes 1,08, o que dá 1,1432, ou seja, na verdade, eu fiz aqui só para não confundir muito vocês, mas o legal seria chamar a taxa de I, e esse G, na verdade, seria 1 mais I, né? Porque quando a gente faz o aumento, a gente acrescenta uma unidade, que é o 100%, mais o aumento de 21% aqui no caso. Então, aqui seria 100% mais um aumento de 14,32. Portanto, vejam como ficou um pouco abaixo do que a média aritmética simples. A taxa média de aumento mensal nesse bimestre foi de 14,32%. Beleza? Então, muito cuidado para não utilizar a média aritmética simples quando, na verdade, é uma outra média naquele contexto. Aqui no caso de aumentos sucessivos, o que eu quero manter é o produto e não a soma dos meus valores. Tudo bem? Bom, vamos lá, vamos para mais mais um tipo de média, que é a última que a gente vai ver, que é a média harmônica, que é uma média bastante interessante também. A média harmônica, vejam só, o que ela quer manter é a soma dos inversos. Então, vejam só, se você tem uma lista de números, x1 até xn, você quer manter a soma dos inversos, ou seja, 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais... E que será que aplicação será que vai ter isso, hein? 1 mais xn. Você quer substituir isso por um valor h, né? Então, você quer ter isso como 1 sobre... Opa, peraí, só um minutinho. Você quer ter h mais h mais h, ou seja, você quer ter n vezes
H. Você quer ter 1 sobre H mais 1 sobre H mais 1 sobre H, ou seja, você quer ter N sobre H, né? Vai ter 1 sobre H mais 1 sobre H mais 1 sobre H N vezes. Então, vai ser N sobre H. H eu estou chamando a minha média harmônica. Aí, na hora que se eu quero isolar isso aqui, eu vou passar esse H multiplicando, tudo isso aqui vai passar dividindo. Então, eu tenho que a minha média harmônica, que eu estou chamando de H, ela vai ser N dividido pela soma dos inversos. Então, vai ser 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais 1 sobre x3 até 1 sobre xn. Essa é a média harmônica, é a mais estranha de todas, né? Pelo menos parece mais estranha. Eu tenho que pegar n e dividir pela soma dos inversos da minha lista. Tudo bem? Vamos tentar ver um exemplo onde isso pode ser utilizado? Bom, imagine o seguinte: um carro percorre metade de uma distância a 20 km por hora e percorre a outra metade com velocidade de 30 km por hora. Qual a velocidade média? E aí, o que a gente poderia fazer de errado? Olha só, intuitivamente a gente podia dizer, bom, 20 km por hora mais 30 km por hora, né, andou a mesma distância nas duas situações, metade mais metade, então andou metade do tempo metade da distância a 20 km por hora, metade da distância a 30 km por hora, eu vou somar essas duas velocidades e dividir por 2. Eu tenho 50 dividido por 2, a velocidade média foi de 25 km por hora. Isso está errado, vejam só. Não dá para fazer a média aritmética simples aqui, porque eu não quero que se mantenha a soma dos meus valores na lista. Não é isso que acontece. E a gente consegue notar isso usando a física. O que a gente sabe da física para resolver esse exercício aqui? A gente sabe o seguinte. A gente sabe que velocidade é igual a distância sobre tempo. Então, o que acontece? Eu andei metade da distância a 20 km por hora. Portanto, a minha velocidade 1, que é 20 km por hora, é igual a metade da distância, d sobre 2, dividido por um tempo t1, que eu não sei quanto é. Outra parte da distância, a outra metade, eu andei a 30 km por hora. Essa foi a minha velocidade. Então, eu andei a outra distância, d sobre 2, sobre um determinado tempo, t2. Se eu quero saber a velocidade média, a minha velocidade média vai ser a distância total dividido pelo tempo total, que vai ser t1 mais t2. E aí eu consigo ter o t1 e o t2 isolando eles aqui nas equações dessas informações aqui. Portanto, a minha velocidade média vai ser d sobre... Para eu isolar o t1 aqui, eu passo ele multiplicando, passo esse 20 dividindo, eu vou ter d sobre 2 vezes 20. Eu não vou pôr 40, porque daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Eu vou ter o tempo t2 como d dividido por 2 vezes 30. Certo? E aí eu tenho o seguinte, vejam só. Esse d eu poderia colocar em evidência aqui, né? E simplificar
o D de cima com o D aqui embaixo. Esse 2 aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar essa fração por 2 em cima e embaixo, tá? Então, não vou alterar a minha fração. Portanto, eu vou ter que a minha velocidade média é igual a 1 vezes 2, 2, dividido por... Aí, só para eu ter espaço aqui, deixa eu tirar isso aqui. Vou ter, multiplicando por 2, vai ter 1 sobre 20 mais 1 sobre 30. Vejam só que interessante. A velocidade média é justamente a média harmônica entre as velocidades de 20 e 30. Tá? Por que que isso acontece aqui? Porque, na verdade, como a distância é a mesma, né? Vejam só, a velocidade é a distância sobre o tempo. A velocidade é a mesma, a minha velocidade ela é inversamente proporcional ao tempo. E o que é constante, na verdade, não é a soma das velocidades, mas a soma dos tempos. Tanto na situação 1, andando a 20 km por hora e depois a 30 km por hora, quanto na situação 2, em que eu vou andar na velocidade média nos dois momentos, o que vai acontecer é que o tempo total vai ser o mesmo. Então, a soma dos tempos que é constante nessa situação para uma mesma distância. E não a soma das velocidades. Então, é a soma dos inversos. Isso geralmente vai acontecer, né? Você geralmente vai aplicar a média harmônica quando você tiver grandezas inversamente proporcionais. Então, fique atento a isso. Então, aqui no caso, é só fazer a média harmônica entre as velocidades, que eu teria a velocidade média. Só para a gente terminar a conta, então, o que vai dar aqui? 30 e... Deixa eu apagar aqui. 30 e 20, um múltiplo comum para eles seria 60, não é isso? Então, eu teria o seguinte, deixa eu pegar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Perfeito. Então, continuando aqui para a gente chegar na resposta correta, eu vou ter, então, 2 dividido por 60. 60 dividido por 20, 3 vezes 1, 3, mais aqui vai dar 2, igual a 2 sobre 5 sobre 60, que é igual a 2 vezes 60 dividido por 5. 60 dividido por 5 vai dar 12, 2 vezes 12, 24 km por hora. É a velocidade média. Reparem que quando a gente fez a média aritmética simples, deu 25 km por hora, deu errado. Tá? A real velocidade média aqui nessa situação seria 24 km por hora. E com isso a gente termina a nossa parte sobre médias. Média aritmética simples, média aritmética ponderada, média geométrica e média harmônica. Espero que tenha ficado claro, inclusive os contextos em que elas são aplicadas e que vocês consigam fazer os exercícios. Tudo bem? Então, até a próxima.